Bom dia a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é a diferença que existe entre emoções e sentimentos. A maior parte das pessoas não está consciente de que quando falamos de emoções não estamos a falar do mesmo de que quando falamos de sentimentos. Nós ouvimos muitas vezes expressões tipo magoou as minhas emoções, magoou os meus sentimentos, quando, na realidade, embora numa linguagem coloquial nós possamos tratá-los como sendo a mesma coisa, a verdade é que estamos a falar de coisas completamente diferentes. Vamos lá então tentar entender o que é que são emoções e o que é que são sentimentos. A primeira coisa que nós temos que entender é que as emoções é uma reação fisiológica. As emoções resultam de impulsos elétricos ou de impulsos químicos provenientes do nosso cérebro que reage sempre a um estímulo exterior. Portanto, as emoções são algo muito rápido, são praticamente involuntárias, são inconscientes e nós não podemos deixar de as sentir. Portanto, quando alguma coisa acontece à nossa volta, o nosso cérebro responde a esse acontecimento com uma emoção. E, portanto, tudo isso é gerido pela nossa mente subconsciente. E o que é que seria então uma emoção? Nós conhecemos, por exemplo, aquelas que são chamadas como as emoções principais. Nós temos, por exemplo, o medo, temos a raiva, temos a alegria, temos o nojo, temos a tristeza. Tudo isso são emoções que são perfeitamente involuntárias em resposta a um acontecimento exterior que o nosso cérebro dispara esse número de neurotransmissores que vão provocar inclusivamente uma reação fisiológica no nosso corpo. Pode ser choro, pode ser lágrimas, pode ser tremores de mão, pode ser termos uma vermelhidão no rosto, pode ser termos um ataque de riso. Portanto, nós vamos, digamos, experienciar essas reações fisiológicas fruto desses impulsos neurológicos que vêm do nosso cérebro em reação a esse estímulo exterior. Já os sentimentos é a nossa percepção subjetiva das nossas emoções. Ou seja, da mesma maneira que as emoções não vão ser iguais para toda a gente, ou seja, perante o mesmo estímulo, diferentes pessoas podem originar diferentes emoções, os sentimentos, sendo a nossa resposta subjetiva a essas emoções, também vão variar de pessoa para pessoa, porque os sentimentos vêm normalmente na sequência das emoções e vão ser algo racional, vai ser algo tomado de acordo com a nossa mente consciente, ao contrário das emoções, que é a nossa mente subconsciente. Os sentimentos vão ser tomados com base nas nossas experiências passadas, nas nossas crenças, na nossa memória de acontecimentos exteriores que correram melhor ou que correram pior, e daí vão-se originar um sem número de sentimentos. E de que é que nós estamos a falar quando falamos de sentimentos? Por exemplo, podemos falar do amor, podemos falar da gratidão, podemos falar da compaixão, podemos falar da decepção, podemos falar da solidão, podemos falar da depressão, podemos falar da culpa, podemos falar da vergonha, podemos falar do prazer. Tudo isso são sentimentos que, digamos, resultaram de uma emoção a partir do tratamento que a nossa mente racional faz dessa emoção que resultou de um acontecimento exterior a nós. Portanto, se quisermos desenvolver um pouco mais o significado de emoções, nós podemos, por exemplo, abordar as tais emoções primárias que nós falamos, e todas elas, mesmo aquelas que nós rotulamos como negativas na nossa sociedade moderna, todas elas são importantíssimas para a nossa vida. Por exemplo, o medo é o nosso principal instinto de sobrevivência. Nós só existimos enquanto espécie porque sentimos medo. É o medo que nos impede, por exemplo, de entrarmos num rio cheio de crocodilos. É o medo que, por exemplo, não nos deixa entrar num beco escuro quando nós vimos um grupo de encapuzados entrar no beco escuro à nossa frente, e nós vamos ter medo de sermos assaltados e não vamos lá. Portanto, o medo vai provocar em nós um conjunto de reações fisiológicas, o nosso coração vai bater mais rápido, o nosso sangue vai correr
com maior velocidade nas nossas veias, os nossos músculos vão ficar mais tensos e retesados para poderem disparar o célebre mecanismo de fuga ou luta e, portanto, o medo é essencial para a nossa sobrevivência e não podemos pelo lado luz e, portanto, se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, pode de igual maneira paralisar-nos. Portanto, como todas as emoções têm um lado luz e um lado sombra. Temos, por exemplo, a emoção da raiva. A raiva também está muito ligada à nossa sobrevivência. É através da raiva que nós podemos, digamos, ter força para lutar contra as injustiças ou ter força para nos levantarmos de alguns acontecimentos infelizes e continuarmos a lutar. Portanto, a raiva permite-nos reerguer, lutar pelos nossos direitos, pela nossa dignidade e, portanto, se for tratada no lado luz, tem consequências muito positivas. Claro que, se nós deixarmos descambar para uma raiva descontrolada, isso pode nos levar a situações muito complicadas de violência, de descontrole e de todo o tipo de consequências para nós próprios. Outra emoção primária, por exemplo, o nojo, também está muito ligada à nossa sobrevivência, porque originalmente o nojo foi desenvolvido para nós não consumirmos, por exemplo, alimentos que nos podiam fazer mal, que nos podiam criar algum tipo de intoxicação e, portanto, o nojo é uma sensação de repulsa que nós temos em consumir algo e isso também está intimamente ligado à nossa capacidade de sobrevivência, sendo que, muitas vezes, na sociedade atual, o nojo foi, digamos, progredindo para outros sentidos, nomeadamente quando nós desenvolvemos um determinado tipo de padrão alimentar e sentimos repulsa a padrões alimentares com que não estamos acostumados nem familiarizados. A alegria, que também é uma das emoções primárias, é a alegria que desperta o instinto de recompensa, ou seja, a alegria. Quando nós sentimos a alegria, quando sentimos todo aquele entusiasmo, porque conseguimos algo, porque fazemos uma coisa bem feita, porque fomos recompensados, porque fomos amados, isso cria um mecanismo de recompensa que nos vai levar a querer fazer mais daquela coisa que nos deu alegria e, portanto, funciona como um estímulo, como uma motivação para nós continuarmos a fazer coisas bem feitas. A tristeza, que também é tida de uma maneira muito negativa na nossa sociedade atual. No entanto, a tristeza também é um mecanismo de defesa interior do organismo. Quando, de alguma maneira, alguma coisa aconteceu que nos deitou abaixo, quando tivemos um sentimento de perca, de luto, de separação, a tristeza surge, digamos, para nós diminuirmos a nossa atividade, para nós estarmos mais recatados, para nós nos podermos isolar durante um tempo, para recuperarmos, estabelecermos, digamos, uma cerca sanitária à nossa volta, para nos podermos equilibrar emocionalmente e depois virmos de novo para o mundo com outra força e com outra segurança. Claro que se deixarmos a tristeza cavalgar, nós podemos cair então em estados de depressão e de isolamento e de agonia, que também não são nada recomendáveis. Portanto, todas estas emoções primárias são a base sobre a qual se construiu a nossa sobrevivência, tanto individual como quanto espécie, até aos dias de hoje. E é a partir destas emoções que se vão, digamos, fabricar os nossos sentimentos com base em questões subjetivas, como a personalidade que nós fomos desenvolvendo, as nossas experiências do passado, os nossos bancos de memórias, as crenças que nós fomos criando, e daí que cada um vai experienciar diferentes emoções, gerando diferentes sentimentos, de acordo com o seu próprio background e com o seu sistema de crenças. E, portanto, para simplificar, as emoções são algo quase instintivo, quase irracional, quase imediato, algo com que nós dificilmente conseguimos negar ou fazer algo de diferente, porque provém de uma reação inconsciente a um estímulo externo e resultam de alterações fisiológicas no nosso próprio corpo, enquanto os sentimentos, que na generalidade têm origem numa emoção, são mais racionais, são mais pensados, podem ser mais controlados. Enquanto as emoções são imediatas e muito pouco duradouros, os sentimentos podem se prolongar no tempo e ter uma grande duração e uma grande estabilidade. E, portanto, estamos a falar do amor, estamos a falar do prazer,
estamos a falar da felicidade, embora também estejamos a falar da culpa, do remorso, podemos estar a falar da vergonha, podemos estar a falar da depressão. Portanto, os sentimentos prolongam-se muito mais no tempo, enquanto as emoções normalmente são uma coisa muito datada, situada num determinado período muito focalizado de tempo e que depressa desaparecem, sendo então substituídos pelos sentimentos. Eu espero que esta explicação tenha ficado clara para todos. Se tiverem algumas dúvidas ou outros exemplos, podem deixar aqui nos comentários. Se gostaram deste vídeo, eu convido-os a deixarem o like. Se gostaram do canal, eu convido-os a subscrever o canal. E eu, por mim, despeço-me até ao próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.